Como Viúva Negra está quase estreando no cinema, eu resolvi assistir o último filme que a diretora Kate Shortland fez, antes de fazer o Viúva Negra, e eu fui surpreendido com essa pérola que se chama Síndrome de Berlim. Bom, para começar a história, parece um filme que você já viu 1000 vezes, né? É a história de uma garota chamada Claire, interpretada pela Teresa Palmer, que está viajando pela Europa, naquelas viagens de autodescoberta, né? E ela acaba conhecendo esse rapaz que se chama Andy, e os dois têm ali um envolvimento, né? Tem uma química, eles acabam saindo e ele leva ela para o apartamento dele. E ela simplesmente não sai mais de lá. E aí o que se segue é um filme sobre cárcere privado, sequestro, violência doméstica, violência contra a mulher, que tem tudo para ser um filme pesado, né? Explícito até, mas ele é dirigido com tanta sensibilidade pela Kate Shortland que, cara, é incrível. Realmente uma jornada de exploração psicológica do que é estar numa situação dessas. Ela constrói o agressor como um homem que raramente encosta na Claire com intenções violentas, que raramente abusa dela fisicamente, o que torna o tipo de cárcere que ela está passando muito mais poderoso. Porque é uma prisão mental, tá tudo na cabeça, ele controla ela com um olhar, com um gesto. E é justamente por isso, quando a violência acontece, e ela acontece, é muito mais impactante. Para contextualizar um pouquinho mais, o agressor, que é o Andy, ele tem um trauma de infância, ele foi abandonado pela mãe, então a atitude que ele tem em direção às mulheres é sempre uma atitude de desprezo, mas ao mesmo tempo o jeito que ele trata a Claire é uma forma de compensar esse abandono, como se ele quisesse recriar nela uma imagem idílica que ele tinha na infância da mulher perfeita. E ele fica colocando ela em posições e cenários às vezes eróticos, às vezes mais artísticos, e tirando fotos justamente para tentar capturar esse momento de perfeição. E aí você percebe claramente que a Claire, para ele, não é uma pessoa, é um objeto, é uma posse, quando uma das fotos que ele está tirando é ela deitada no chão e emoldurada por luzes de Natal, como se ela fosse um presente, é um mero objeto para ele. E vale ressaltar que as cenas que existem de intimidade geralmente são enquadradas por outros diretores homens, de um jeito extremamente sensualizado. E aqui não, a Kate Shortland tem uma sensibilidade absurda quando ela retrata o corpo feminino, porque ela sempre coloca a câmera em ângulos que são desconfortáveis demais para serem sensuais. Ela está denunciando o fetiche do olhar do agressor sobre a vítima, né? Então todas as vezes que a Claire tem o seu corpo exposto na história, a câmera faz isso de um jeito invasivo, de um jeito que está passando de limites de intimidade. E aí eu quero falar do que complementa esse grande trabalho de direção, que é a atuação fenomenal da Teresa Palmer. E aqui, cara, ela se entrega e ela se coloca numa situação de vulnerabilidade. Ela começa o filme já dando indícios de que ela tem alguns problemas com autoestima, de que ela tem uma certa insegurança, mas depois que ela é presa, você vê através de detalhes bem sutis, expressões faciais, do olhar dela, o quanto que ela está lutando para se entregar ou não a essa prisão mental. E durante vários momentos do filme, é realmente tocante ver como depois de uma ação bem traumática, ela precisa buscar algum tipo de consolo, e o consolo que ela encontra é justamente o abraço do agressor. É uma situação tão drástica que ela está vivendo que ela prefere inclusive se entregar do que ter que confrontar ele ou confrontar as coisas que acabaram de acontecer com ela. E eu tenho que dizer que, apesar de todos esses momentos e dessa tensão crescente e constante que o filme coloca, ele permite que a Claire veja beleza, né? Que ela encontre algum tipo de alívio, como por exemplo, quando começa a nevar do lado de fora da janela e ela vê esses flocos de neve caindo e tocando toda a superfície. Então ele se entrega a essa poesia visual que a personagem também aproveita, porque é o pouco de liberdade que ela consegue ter. Isso também tem o bônus de ser um recurso funcional, porque diz pra gente quanto tempo passou desde que ela foi presa. E apesar de ser esse estudo de personagem, o filme jamais é lento, ele está sempre
colocando novas situações, novas possibilidades de fuga, dando novas esperanças para Claire e daí tirando para justamente a gente ficar nessa expectativa de como que ela vai resolver essa situação. E aí vem a virada final do roteiro, que é extremamente satisfatória, porque criando uma tensão de forma bem mais sutil ao longo do filme, lá no final a Kate Shortland vai lá e aumenta o volume no máximo. E aí você tem uma escalada vertiginosa de suspense que termina de um jeito muito recompensante para quem acompanhou toda a jornada emocional da personagem. Eu fiquei extremamente surpreso com esse filme e fiquei super interessado para ver mais o trabalho da Kate Shortland e ainda mais empolgado para ver Viúva Negra, que está estreando daqui a pouco nos cinemas. Muito obrigado por ter assistido, se você gostou dá um like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo para que a gente continue discutindo o filme depois que ele acaba. Valeu!